Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan Moreno, sou professor de matemática do Colégio Tesla Bauru. Estou aqui para me apresentar, para vocês me conhecerem um pouco melhor e também para explicar um pouco da minha trajetória curricular, da minha vida acadêmica, tá bom? E explicar um conceito da matemática rapidamente, né? Dar uma pincelada sobre o Teorema de Laplace, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa parte de álgebra. Para mim, é a parte da matemática que eu mais me interesso, tanto que é o que eu utilizo na minha vida como pesquisador. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu já peço para vocês se inscreverem no canal aqui do Colégio Tesla, porque está vindo muita coisa legal aí. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou mestre pela dupla diplomação entre essa instituição e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, em Engenharia Mecânica, com a linha de pesquisa em Gestão Industrial. Minha linha de pesquisa hoje de estudos é sustentabilidade. Estou terminando meu segundo mestrado na Unicamp, em Engenharia de Produção e de Manufatura. Tá? Eu defendo até a semana que vem, então provavelmente semana que vem já sou mestre também, pela segunda vez. E já no próximo semestre eu vou migrar para o doutorado. Tá? Bom, pessoal, qual que é o objetivo disso? Para vocês me conhecerem um pouco melhor, para vocês verem a minha trajetória acadêmica, além de docente, sou pesquisador também na área de sustentabilidade, então vai ter alguns videozinhos legais aqui sobre sustentabilidade, esse conceito que normalmente cai também na parte de atualidades, tá? Como é um conceito muito atual, cai na parte de atualidades aí no vestibular, nos vestibulares, né, de forma geral, então eu quero também ajudar a agregar conhecimento a vocês também nessa área, não só na parte da matemática, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Teorema de Laplace. Vou compartilhar aqui minha luzinha com vocês e eu quero que vocês tenham na cabeça, né? Porque muita gente, isso não é de hoje, muita gente demoniza, né, a matemática, né? É algo que não deveria ser feito, porque a matemática é linda, desde que interpretada e entendida desde o início. Então, o objetivo aí, pais e mães, por favor, não fale para os seus filhos que a matemática é difícil. A matemática é fácil, porque senão a gente já tem um bloqueio aí e isso não é o objetivo, tá bom? Pessoal, Teorema de Laplace. Basicamente, o teorema ele é um método, né, como está escrito ali em vermelho, ele é um método para se calcular determinante de matrizes pelo menos de ordem 2. Tem uma matriz de ordem 2, ou seja, uma matriz quadrada, que tem duas linhas e duas colunas. Você pode já aplicar a partir daí o Teorema de Laplace. Mas, normalmente, ela é aplicada a partir da ordem 4, já que existem outros métodos, né? O método cruzado, que seria o de ordem 2, né? Bastante utilizado na ordem 2. O método de Sarros, que seria de ordem 3. E normalmente de ordem 4 se utiliza bastante o Teorema de Laplace, ordem 4, ordem 5, ordem 6, ou também a regra de Chiot, tá? Então, mas hoje nós abordaremos de fato, né, a parte do Teorema de Laplace. Pessoal, para poder falar de Laplace, nós temos que falar também de cofator. Cofator de uma matriz. E é disponibilizado através de uma fórmula. Como vocês podem observar, e como eu coloquei aqui, essa fórmula ela é o cofator do elemento é igual a menos 1 elevado à linha que aquele elemento se encontra, mais a coluna que aquele elemento se encontra, seria referente à posição, vezes, eu sempre falo o determinante que sobrou. Teoricamente não se fala assim, mas eu falo porque o aluno consegue memorizar de fato como deve se observar através desse tipo de teoria, tá? Então a fórmula basicamente é essa. O cofator é igual menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante que sobrou. Sendo que esse i mais j seria a posição que, de fato, o cofator está. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Esse exemplo de cofator. Lembrando que a fórmula é menos 1 elevado a ij é igual a menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante que sobrou. Então vamos lá. O que pede no exercício? Encontre os cofatores da linha 2. O que nós sabemos de matriz? Linha, né? Como a gente vê no caderno, linha é o que está na horizontal e coluna é o que está na vertical.
Então, ele pede para a gente encontrar os cofatores da linha 2. Esse cara aqui, que é composto por esse cara e por esse cara. Então, vamos lá. Já vou até selecionar eles aqui, para a gente saber do que a gente está falando. Então, o que ele está querendo, basicamente? Ele está querendo o cofator A21. Por que A21? Ele se encontra na linha 2 e coluna 1. Por isso que é A21. E lembrando que a linha sempre vem primeiro na notação dos cofatores ou de elementos. Exemplo, linha 2, coluna 1. Tá bom? Esse cara aqui seria o I e o J. Beleza? Vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J. Quem que é o I? Seria a posição onde se encontra o elemento, é referente à linha. Então, está na linha 2, como a gente pode observar aqui. Tá? Então, vai ser 2 mais o 1, porque se encontra na coluna, 1. Vezes o determinante que sobrou. Aqui que está a sacada, pessoal. Quando eu falo determinante que sobrou, quer dizer que na posição linha 2 e coluna 1, eu vou eliminar tudo que está na linha 2 e tudo que está na linha 1, coluna 1. Ou seja, o que sobrar vai ser o da onde eu vou fazer o determinante. Então, eu elimino tudo que está na linha 2 e na coluna 1. O que sobra? Sobra esses elementos aqui e esses elementos aqui. Então, vamos lá. Vezes o determinante de 4, 3, menos 2 e menos 1. Esse daqui seria o cofator deste elemento aqui. Beleza? Então, o que a gente está fazendo basicamente? Estamos eliminando a linha 2 e coluna 1, que é onde se encontra o elemento. Tudo que está na linha 2 a gente elimina, tudo que está na coluna 1 a gente elimina. Tá bom? O que sobra? Sobra o 4, 3, menos 2 e menos 1. Foi o que foi apresentado aqui no determinante que sobrou, nesse cara aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver esse cofator aí. Como que fica, pessoal? Menos 1 elevado, ó, A21, né? A cofator da linha 2 e coluna 1 vai ficar menos 1 elevado a 3 vezes. Como que faz o determinante 2 por 2? Método cruzado. Vai ficar 4 vezes menos 1, que dá menos 4, e 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Porém, quando vem da direita para a esquerda, ou seja, da diagonal secundária, sempre invertemos o sinal. Então, em vez de dar menos 6, vai dar 6. Então, 6 menos 4 dá 2. Beleza? Então, vezes 2. Então, como vai ficar esse cofator, pessoal? Cofator 2, 1, referente ao elemento 2, né? Referente a esse cara aqui, vai ficar menos 1 elevado a 3, é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Mas como sabemos por teoria, todo número negativo elevado a um número ímpar sempre vai dar negativo. E como é menos 1, vai dar menos 1 vezes 2, sendo esse cofator, então, A21 menos 2. Beleza, pessoal? Então, já resolvemos este cofator aqui. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o cofator 2, 2 e o cofator 2, 3, que seria este elemento e este elemento. Beleza? Então, vamos aqui. Cofator, deixa eu fazer um para vocês não confundirem. Vamos fazer aqui, então. A2, 2, ou seja, linha 2, coluna 2. Então, vamos eliminar esse cara aqui. Beleza? Então, o determinante que sobrou, que a gente vai entender, vai ser esse cara, esse cara e esse cara aqui. Beleza? Mas vamos lá, vamos por etapa. Referente à fórmula, como que fica? Menos 1 elevado a 2 mais 2, porque 2 mais 2 seria a posição que se encontra o elemento, tá? Vezes o determinante que sobrou. Quem que vai ser o determinante que sobrou, pessoal? O determinante que sobrou vai ser, eliminando a linha 2 e a coluna 1, desculpa, a coluna 2, vai ficar o quê? Vai ficar o 1, vai ficar o 4, vai ficar o 3 e vai ficar o menos 1. Beleza? Então tá, como ficaria esse cara aqui? Menos 1 elevado
a 2 mais 2, que é elevado a 4, é um número par. Todo número elevado a um número par sempre vai ser positivo. Então, menos 1 elevado a 4 vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Beleza? Então, colocado aqui. Tranquilo? E agora a gente vai fazer o método cruzado. Como que fica? 1 vezes menos 1 dá menos 1. 3 vezes 4 dá 12. Porém, invertemos o sinal, porque está vindo da direita para a esquerda, ou seja, diagonal secundária. Então, fica menos 12. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes menos 13, que dá menos 13. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fizemos, então, agora esse cara aqui. E agora, pessoal, como que a gente vai fazer de fato esse cofator ali, ó, apresentado? Cofator, pessoal, quando o elemento ele é zero, tá? Quando a gente jogar lá no Teorema de Laplace, vai ficar muito mais fácil. E eu vou explicar por quê. Porque no Teorema de Laplace, ele utiliza o cofator, mas também o elemento. Então, o Teorema de Laplace nada mais é que os elementos multiplicados pelos seus respectivos cofatores. Então, quando tem, por exemplo, esse cara aqui que é zero, vai ficar zero multiplicado pelo cofator, vai zerar a expressão. Então, por isso que é interessante, né, a gente escolher alguma linha ou coluna que tenha o elemento zero, porque a gente vai eliminar aquela expressão de fato. Beleza? Então, vamos aqui. Como que fica o cofator A 2, 3. O que seria 2, 3? Linha 2, coluna 3. Beleza? Então, como que vai ficar? Menos 1 elevado a 2 mais 3, ou seja, esses elementos que se encontram aqui, tá bom? Vezes o determinante que sobrou. Então, eliminando a linha 2. Perceberam que a linha 2 foi eliminada em todos os cofatores? Porque a gente escolheu ela. Foi isso que o exercício pediu. Tá? Então, a gente elimina tudo que está na linha 2. E agora a gente elimina quem? Esse cara aqui. Quem que sobrou? 1, o 4, o 4 e o menos 2. Resultando no quê? Menos 1 elevado a 5, pessoal, é um número ímpar. Então, vai preservar o sinal do número. Então, vai ficar o quê? Menos 1 elevado a 5 vai ser exatamente o próprio menos 1, vezes o determinante que sobrou. Vamos fazer cruzado. 1 vezes menos 2, menos 2. 4 vezes 4, 16. Porém, como está vindo da direita para a esquerda, ou seja, diagonal secundária, vai trocar o sinal. Então, menos 16, que vai resultar em menos 1 vezes menos 18. Menos com menos, na multiplicação, mais. Logo fica 18. Beleza? Tranquilo? Esse aqui foi o exemplo de como aplicar o cofator. Mas, Renan, mas explica uma coisa para mim. Como que isso vai ser utilizado dentro do Laplace? Pessoal, o teorema de Laplace, basicamente, vamos supor, teorema de Laplace para se resolver determinantes de pelo menos de ordem 2. O teorema de Laplace, ele é composto pelo quê? Pelo elemento vezes o seu cofator em uma somatória. Então, quando a gente tem, vamos pegar um exemplo aqui, de uma matriz 3 por 3, tá bom? Só para vocês entenderem. A11, A12, A13, sendo uma matriz A, tá? A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Pessoal, dentro do teorema de Laplace, tá? Isso eu estou fazendo uma 3 por 3, mas poderia fazer em uma ordem 2 por 2 ou 4 por 4, 5 por 5, N por N, não importa, tá bom? Tem que ser pelo menos de ordem 2. O que eu quero que vocês entendam? O primeiro passo para se resolver o teorema de Laplace, nós devemos escolher uma linha ou uma coluna, que ela vai nos acompanhar durante todo o cálculo. Então vamos lá. Vamos supor que eu escolho a coluna 2. Foi o que eu escolhi. A C2, coluna 2. Beleza?
Pessoal, nós escolhemos a coluna 2, a gente vai ter que resolver o cofator desse, desse e desse. Porque o que seria o determinante de A? O determinante de A basicamente vai ser o elemento da linha ou coluna que você escolheu vezes o seu respectivo cofator. Então, eu vou chamar de 1, 2 mais A22 vezes A22 mais A32. Opa. Aqui. Presta atenção aqui, pessoal. Vamos entender quem é esse cara e esse cara, e quem que vai ser esse cara e esse cara. Isso daqui é o determinante. Para calcular o determinante, pessoal, dessa matriz A, basicamente nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o elemento da linha ou coluna que você escolheu. Então, eu escolhi a coluna 2, então quem que são os elementos da coluna 2? O A12, esse cara aqui, o A22, esse cara aqui, e o A32, esse cara aqui. Então, eu vou fazer o elemento da coluna ou linha que eu escolhi, vezes o seu respectivo cofator, que foi o que a gente acabou de fazer naquele exemplo. Então, o A12 em elemento vezes o cofator A12, ou seja, que eu elimino essa linha e essa coluna com esse determinante que sobra aqui, com aquela fórmula que nós fizemos. Mais o outro elemento, o elemento seguinte da linha ou coluna que eu escolhi, vezes o seu respectivo cofator, mais o elemento, o próximo elemento, vezes o seu respectivo cofator, e assim por diante. Sendo uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, não importa. Isso daqui vai até o elemento AN vezes AN vezes N vezes N vezes N. Não importa. Isso aqui vai até a quantidade de linhas ou colunas que tem na respectiva matriz analisada, tá bom? Isso daqui é a fórmula, pessoal. Então vamos lá, para vocês entenderem. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer então, pessoal, aqui um exemplo, tá? De um determinante de uma matriz A de ordem 3, né? Ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas. Lembrando, pessoal, lembrando que aqui vocês não necessariamente precisam aplicar o teorema de Laplace. Vocês podem aplicar eliminação de Gauss ou método de Sarros, assim por diante. Eu só estou explicando uma 3x3 porque fica um pouco mais fácil o entendimento. Mas vocês poderiam aplicar outros métodos, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, como expliquei no exemplo anterior, nós devemos escolher uma linha ou uma coluna, tá bom? Devemos escolher uma linha ou uma coluna. Então, tanto faz. Qual que é a preferência? Escolha uma linha ou coluna que contenha o elemento 0 se tiver na matriz. Então, nós podemos verificar aqui que tem um elemento 0. Então, a gente pode pegar tanto a linha 1 ou coluna 2. Tanto faz. Nós escolhemos. Eu vou escolher a linha 1, tá? Para ficar um pouco mais visível aqui. Então, vou escolher essa linha aqui, ó. Beleza? Já que eu escolhi a linha 1, o que eu vou ter que fazer, pessoal, como foi explicado no exemplo anterior? Nós devemos fazer o cofator tanto desse cara quanto desse cara. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar na fórmula como de fato ficaria o determinante da matriz A. Então, o determinante da matriz A, basicamente, ela vai ser o elemento vezes o seu respectivo cofator. Então, qual que é esse elemento? A11 vezes o respectivo cofator desta posição, mais o próximo elemento que se encontra na onde? Na posição linha 1, aqui coluna 1, aqui coluna 2, aqui coluna 3. Então, ele está na linha 1, coluna 2. Então, A12 vezes o seu respectivo cofator. Ou seja, o que está aqui, está aqui. O que está aqui, está aqui. Em referente à posição, tá bom? Mais
esse carinha aqui que está na posição linha 1 e coluna 3, então, A1 3 vezes o seu respectivo cofator. Essa aqui seria a fórmula. O que a gente já tem, pessoal? Nós já temos o quê? O elemento. Então, esse cara e esse cara nós já temos. Então, se a gente substituir, ficaria como? 3 vezes A11 mais, quem que é o elemento 1, 2? 0 vezes A1, 2 mais menos 1 vezes A1, 3. Beleza? 0 vezes qualquer coisa, pessoal, nós sabemos que dá quanto? Que vai dar quanto? 0. Então, o nosso determinante da matriz A basicamente vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o respectivo cofator desse elemento 3, que é cofator da posição linha 1 e coluna 1, mais com menos 1 vezes o seu respectivo cofator. E essa daqui vai ser a forma para nós podermos resolver de fato esse determinante. Então, o que falta para a gente encontrar ali o determinante da matriz A? Falta resolvermos o cofator 1,1 e o cofator 1,3 dessa matriz aqui. Então, vamos fazer ele já jogar na fórmula para ver como que fica? Então, vamos fazer aqui. O A11, pessoal, basicamente vai ser... Vou colocar a fórmula aqui no cantinho para vocês dar uma analisada, para a gente lembrar a fórmula do cofator. Então, o cofator IJ vai ser... menos 1 elevado a I mais J vezes o DIJ, que é aquele carinha que eu sempre falo para vocês, que é o determinante que sobrou. Beleza? Pá, tremeu tudo aqui. Então, vamos lá. Vai ficar menos 1 elevado a I mais J, que nós sabemos que é o quê? O I vale 1 e o J vale 1. Então, vai ficar 1 mais 1, vezes o determinante que sobrou. Quem que é o determinante que sobrou mesmo? Como nós escolhemos a linha 1, então a linha 1 vai ser eliminada em todos os cofatores. Como aqui também está na posição da coluna 1, então nesse caso a gente vai eliminar a coluna 1. Vai sobrar quem? Esse determinante aqui, que é o determinante que sobrou. Lembra? Então vamos lá, como que fica? 7 menos 3, 1 e 4. Beleza? Então como que vai ficar esse carinha aqui, pessoal? A11 sendo o cofator da posição 1, da posição de linha 1 e coluna 1, vai ficar menos 1 ao quadrado vezes... Quanto que fica esse cara aqui? 7 vezes 4, pessoal, dá quanto? 28, né? Então vai ficar 28, 3 vezes 1 vai ficar menos 3. Porém, como está vindo da direita para a esquerda, então vai ser da diagonal secundária. Então vai ficar, invertendo o sinal, mais 3. Então quanto que fica isso? 31. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 31. Então a gente tem o primeiro cofator igual a 31. Encontramos o primeiro. Agora falta encontrar o segundo. Encontramos esse carinha aqui já. Ó. Falta agora encontrar o A13. Então vamos lá. A13 vai ficar menos 1 elevado a I mais J, ou seja, da posição. Então vai ficar 1 mais 3, vezes o determinante que sobrou. Então eu estou eliminando esse cara aqui. Sobrou quem, pessoal? Sobrou o 2, o 7, o menos 5 e o 1. Como que fica esse cara, então? Menos 1 elevado a 1 mais 3, isso daqui é 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4. Vezes o determinante que sobrou. 2 vezes 1, 2. 7 vezes menos 5 é menos 35. Porém, invertendo o sinal, fica mais 35. Por que invertendo o sinal? Porque está vindo da direita para a esquerda. Ou seja, diagonal secundária. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 4 vezes 37. Logo, o cofator da posição linha 1 e coluna 3 vai ficar 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 4, todo número elevado a par, vai ficar positivo. Então, 1 vezes 37, que logo dá 37. Beleza, pessoal? Temos aqui, então, o cofator. Fica bonitinho aqui.
A1, 13, 37. Basta agora, pessoal, jogar na fórmula. Ou seja, o determinante, deixa eu fazer uma linha aqui para a gente não confundir. Então, eu vou fazer aqui. O determinante de A vai ser 3 vezes. Quanto que é A1? Cofator 1 fica 31, que esse cara aqui dá 93, menos 1 vezes 37, que isso aqui resultará em 93 menos 37. Logo, quanto que vale esse determinante aqui? 56. Que 93 menos 37, isso dá 56. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Vou fazer um outro vídeo com uma matriz 4x4, de ordem 4, tá? Com 4 linhas e 4 colunas, tá? Mas o conceito praticamente é o mesmo, tá, pessoal? Tem que utilizar esse conceito de cofator multiplicado pelo elemento da respectiva linha ou coluna que vocês escolherem. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de dar o seu joinha e ative o sininho aqui, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.